Sou a Márcia Gomes da Silva, sou médica pediatra e hoje nós vamos estar falando sobre a primeira infância dos 0 aos 3 anos. Carolina Ghisoni, psicóloga. Maria Marta Alegretti, terapeuta integrativa, e minha abordagem integra análise transgeracional, a vida intrauterina e a primeira infância. Eu sou Annelise Royer, eu sou nutricionista materno-infantil e trabalho especificamente com os primeiros 1000 dias, que vai da gestação até os 2 anos do bebê. O que é falar da primeira infância? A primeira infância é esse grande bloco dos 0 até os 3 anos, talvez seja um dos períodos mais ricos no desenvolvimento infantil. Ele é o que eu considero o jardim da nossa vida. Por que eu, pediatra, estou falando sobre isso? Primeiro, porque o pediatra ele é quem acolhe essa família. E dentro da história da pediatria, grandes pediatras viraram psicanalistas porque entenderam a importância que é esse pediatra na vida da família. Esse ser que se desenvolve, ele traz nesses primeiros 3 anos o senso de confiança. O bebê chega, ele chega confiando que quem vai receber ele sabe o que está fazendo, quer o que está fazendo, e esse bebê ele tem fé na vida. Então essa família, ela acolhe esse bebezinho que vai estar ali pleno para essa confiança. E onde que chega isso? Isso não tem, mesmo que as pessoas falem durante a gestação, ninguém sabe bem ao certo quem vai ser esses pais. E pode ser mesmo os pais, né, primeira viagem, segunda viagem, terceira viagem, nunca essa viagem vai ser igual. Então não tem como então eu já tive um filho, então logo meu segundo filho vai ser mais fácil, mais difícil. Então esse bloco da primeira infância, esses 0 a 3 anos, ele, para mim como pediatra, a importância é saber que essa criança ela vai se desenvolver, vai ficar plena e confiar, e com isso esse sistema nervoso, todo esse desenvolvimento cognitivo, não vai estar em sistema de alarme, algo que a Carol vai trabalhar bastante com vocês. E claro, tem um outro detalhe que essa chegada desse bebê, ele traz dentro de um aparelho psíquico o renascimento desses pais. Então, as lembranças mais primitivas desses seres, que é como eu fui gerado e como foi os meus primeiros 3 anos, que muitas vezes, a maioria das vezes, não há uma lembrança, né? Mas sim uma lembrança a nível celular. E, né, dentro dessa nossa mesa maravilhosa aqui, também tá a Anne, que vai trabalhar com a nutrição materno-infantil, que é quem é essa mãe interna? Quem é essa mãe? É essa mãe que nos nutre. Então, essa pessoa que está nesse papel de gestando, ela nos nutre psiquicamente com essa confiança, no qual eu relaxo quando eu chego, e ela me nutre nas minhas necessidades físicas. Então, função materna é alimentação. Passa por esse lugar, então a relação com o alimento, ele é muito conectado com esse papel materno, né? Então, quando nós estamos falando desse primeiro bloco, dos primeiros 3 anos, nós temos 3 aquisições da alma, segundo a antroposofia. Eu fiz formação em medicina antroposófica, e para a medicina antroposófica, o ser humano ele tem 3 componentes clássicos da formação da alma, que é quando eu vou caminhar, quando eu vou falar e quando eu vou pensar. Então, todas essas aquisições da alma, elas vão ser mais fluídas se eu não tiver no sistema de alerta. Como eu vou me entregar para essa grande aquisição do caminhar? Ai, meu filho não caminha, ou meu filho caminha muito cedo. O que isso também está contando dessa família? O que está contando dessa criança? Essa criança
não fala, ou ela falou muito cedo. Como que é o pensamento dessa criança? É um pensamento mais lúdico? É um pensamento mais concreto? Tudo são aquisições da alma que trazem, que, como eu brinco, escancaram o ambiente que ela também. Ah, essa criança, ela veio. Ah, ela é a cara do meu avô, ela parece o meu avô. Sim, mas tem muito hoje que a gente fala do ambiente. O ambiente traz muito isso. E é sempre esse olhar assim: o que é familiar? O que é o ambiente? O que é o momento que a gente está, momento da civilização que essas crianças estão chegando? Mudou muita coisa. Eu sou pediatra há 30 anos. Quase que a pediatria que eu fiz lá no final dos anos 90 não tem mais muito a ver. O que tem a ver são grandes referenciais estudiosos, por exemplo, né, que falavam que o pediatra, ele é o médico da família. Então, o pediatra, antes de ser o médico da criança, ele é o médico da família, porque ele, na verdade, ele observa essa família. Como que essa criança chega, no colo de quem, com quem ela fica, com quem ela... Tudo isso está trazendo informação. Essa mãe vem sozinha na consulta, essa mãe vem acompanhada, os pais estão juntos, os pais estão separados. Então, no desenvolvimento desses primeiros 3 anos, a família está muito presente nas consultas do pediatra e isso mostra muito sobre o desenvolvimento dessa criança. Então, e tem uma outra coisa que também eu acho bem importante, que a criança, ela entrega ali como funciona o ambiente familiar, mas não é só a família. Porque, por exemplo, essa mãe volta a trabalhar com 6 meses. Essa criança fica com uma babá 8 horas por dia, 4 horas por dia. Essa criança também traz essas questões dessa babá. Essa criança vai para a escola, fica lá meio turno, fica turno integral. Também essa escola também está no desenvolvimento dessa criança. Então, nesses 3 anos, não é só sobre a mãe, pai, é também se essa avó está presente, se esse vô está presente, se tem babá, se vai para a escola. Porque quando a gente fica colocando tudo muito, essa criança tem alguma coisa porque a mãe, ou porque a família, ou porque isso. Não, essa criança está inserida num ambiente. E tudo é informação sobre confiança, sobre relaxar, como relaxar, sobre como é que está ativado esse sistema nervoso dessa criança. E é isso. Muitas vezes, como pediatra, por que eu estou numa mesa que tem 2 terapeutas, que tem uma nutricionista? Porque nós, pediatras, eu me coloco bem presente disso, eu tenho uma visão abrangente, eu vejo, eu não fui treinada para isso, mas com o tempo você vai treinando que aquilo ali precisa de ajuda. E como que eu me treino como pediatra para, inclusive durante uma consulta, oferecer isso? Quem sabe? E não como um julgamento. Tu precisa te tratar porque tu vai fazer mal para tua filha. Tu precisa ir para nutricionista porque você está dando a comida errada e tua filha não come. Não, não é sobre isso. É sobre, muitas vezes, as famílias precisam de ajuda e eu entendo que o papel de pediatra, muitas vezes, é colocar a mesa para que outros profissionais possam sentar e, às vezes, muitas vezes, é nessa outra mesa que eu apenas só coloquei a mesa, que eu saio, que ali acontece a mágica. E que nem voltam para mim. E que vão voltar daqui a 1 ano, 2 anos, e vão dizer um caminho mágico que aconteceu através da maternidade, através da parentalidade, que aquilo se abre. Então, eu sempre digo que esse momento que os pais vivem, principalmente esse do 0 a 3 anos, não é um momento simples, nem perto de ser fácil, é um momento de oportunidade, de rever, inclusive, a sua própria história. E agora eu vou ouvir um pouco, né, dessa mesa que está muito cheia de sabores, o que as minhas queridas colegas têm a falar.
Márcia, enquanto tu estava falando, eu fiquei pensando o que que eu, como psicóloga, especialista em traumas, estava fazendo nessa mesa, mas eu atendo adultos, né? E estava fazendo nessa mesa. Então, enquanto tu ia falando, eu fiquei pensando muito nesse lugar que é quando o adulto chega com trauma lá no meu consultório, né? Que a gente vai olhar sobre o senso de si mesmo, como ele se vê, a menos-valia que tem nele, né? A relação dele com o mundo, como o mundo representa para ele, na maternidade, quando elas chegam, né? Em todo aquele mundo novo ali, que ela muitas vezes ou não tem referência, ou tem dificuldades, bloqueios, traumas, e começa a aparecer muitas questões ali. E aí eu fiquei pensando qual a relação, né, disso com essa primeira infância. E é isso que vai aparecendo no consultório, lá no adulto. Que aquele fruto que está nascendo com problemas, né, que está nascendo com uma dificuldade ali, que não está nascendo da melhor forma que ele poderia nascer, aquele fruto começa lá na raiz da árvore. E é como se fosse uma árvore onde as raízes são esses 0 a 3 anos, né? Onde a gente vai formar toda essa base do senso de si mesmo, da relação dele com o mundo, do aprendizado sobre as emoções, o reconhecer as emoções, o aprender a lidar com elas. Então, é toda uma base que acontece nessa primeira infância, nos 0 a 3 anos, e que ela vai reverberar ao longo de toda a trajetória do desenvolvimento dessa árvore, né? Então, a gente tem que começar a pensar e a olhar realmente, né, para o que um bebê precisa do 0 aos 3 anos, uma criança ali precisa, e entender que ela precisa, e é muito interessante que nessa mesa, então, esteja também uma nutricionista, porque ela precisa do alimento, do afeto e da segurança. É isso que uma criança precisa nessa fase, né? Ela precisa entender que aquele mundo é seguro para ela poder ser ela mesma, para ela poder sentir as emoções primárias, raiva, tristeza, expressar, e que vai ter alguém que dê conta disso, né? E que vai ajudar ela a entender o que é aquilo e como ela pode lidar com aquilo. Então, é um momento primoroso, é um momento valiosíssimo e talvez um dos mais importantes e determinantes da nossa vida. Então, esse podcast, a gente poder estar olhando e falando disso, é de uma importância para mim, que é isso, é preventivo lá daquele fruto daquela árvore, né? Dos adultos que nós vamos ter. Porque eu quero que meu filho tenha autoestima, eu quero que meu filho seja resiliente diante das emoções, mas para isso eu preciso cuidar das raízes, né? Eu preciso ajudá-lo nesse processo de quem eu sou, quem é o mundo, né? E como que eu vou lidar com isso, né? O que que eu vou fazer com tudo isso? Então, achei muito importante quando tu falou ali, né, do meio, do ambiente. Hoje a gente tem um termo que se chama epigenética, que é todos nós nascemos com uma bula, como uma bulinha de remédio, né? Com todas aquelas descrições, que é a nossa genética, de toda a nossa ancestralidade. Mas o que vai grifar dessa bula, o que vai ser grifado, o que vai ligar e desligar desse painel é o ambiente, são as nossas relações, é aquilo que vai ser construído a partir desse momento, então, em que a gente nasce, em que a gente vai se desenvolvendo, né? Até as questões da gestação, como já falamos aqui também nos episódios anteriores, mas isso tudo vai acontecendo, o que vai ligar e desligar vai vir a partir dali, né? Desses momentos iniciais e tão importantes. Então, eu acho que a gente está falando aquilo que é de mais precioso mesmo. Então, aproveitando o gancho da Carol da epigenética, né, que o meu olhar é justamente olhar para essas questões transgeracionais também, né? Além dessa base da raiz, né, dos 0 aos 3 anos,
eu não trabalho diretamente com criança, eu não atendo criança, eu também atendo só adultos, né? Então, eu acho que essa parte da psicoeducação, né, para incluir o olhar que quando começa uma família, quando chega uma criança, chega também ali toda uma história, toda uma bagagem que tem a ver com essa ancestralidade e que essas histórias, né, o que aconteceu com os nossos avós, com os nossos bisavós, vai entrar em cena nesse novo núcleo familiar. Então, para ampliar um pouco também esse olhar de que além do próprio desenvolvimento da criança, tem toda uma história que vai começar a atuar na vida dessa família, né? E quanto mais autoconhecimento, mais psicoeducação a gente tem com relação a isso, a gente pode identificar, usar essa informação, principalmente para se perceber e para começar a entender o que muitas vezes essa criança acaba expressando dentro da família. Por exemplo, se a gente vem de uma história de mulheres que foram abandonadas por homens, né? E ou não puderam contar com os homens, ou engravidaram sem casar. E de alguma maneira fica um registro nesse sistema familiar que não dá para contar com os homens. Então pode acontecer, né, de incluir essa possibilidade de que essa mãe que começa a viver essa maternidade, ela pode agir desde um lugar de uma superproteção com essa criança para reparar uma história transgeracional, né? Ela está respondendo no presente hoje a uma história anterior, como também essas mulheres podem estar reproduzindo padrões de encontrarem homens não disponíveis, ou, por outro lado, podem ser mulheres que, de alguma maneira, elas, para não viver a dor do abandono, elas começam a se submeter a relacionamentos abusivos. Então, assim, de começar a ter mais informação, mais material para entender por que eu funciono desse jeito, por que a minha maternidade está sendo expressada dessa forma e o que a criança também começa a ativar no seu comportamento, na sua maneira de sentir e que tem a ver com uma história que vai além da história dos pais, que tem a ver com uma história um pouco anterior e que vai formar também essas raízes tão importantes como a Carol estava falando. Né? E fazendo uma ponte com o que tu tá falando e com o que a Carol falou, juntando com tudo, quando a gente fala da parte da nutrição, a gente tem as raízes, né? Que seria esse período ali, que eu chamo dos primeiros 1000 dias e que hoje os estudos já estão mostrando que são 2000 dias, né? Que daí é um novo conceito. Mas essa coisa dos primeiros 1000 dias, eu acho que eu chamaria essa fase que tu tá abordando, Maria Marta, de como se fosse a semente que vem antes daquela raiz. Então, alguém plantou aquela semente, que é a história dessa família em tudo, e aí eu vou fazer a ponte com a alimentação, inclusive. Então, a história que vem dessa sementinha que foi formada, porque a semente veio de algum lugar, né? Ela foi formada em algum lugar, foi plantada ali, foi alimentada, regada, né, com tudo que precisa, do ponto de vista fisiológico, comportamental, emocional, enfim, para daí crescer, nutritivo, enfim, para daí ela crescer e formar uma árvore que vai gerar um novo fruto e uma nova semente, uma nova história, com uma nova, né, uma nova árvore, enfim. Então, na questão da alimentação, eu costumo dividir essa fase dos primeiros 1000 dias, com todo esse conceito da epigenética, em duas grandes frentes que se complementam. A questão fisiológica, física, desenvolvimento físico e nutricional, que é super importante para essa fase, e a questão comportamental. E aí uma complementa a outra, né? E muito do comportamental tem a ver com essa história familiar. E com os traumas, né? E os traumas que muitas vezes as mães viveram, por questões estéticas, muitas vezes, né, de cobranças, autocobranças e tudo mais, e que ela vai trazendo junto quando esse bebê nasce, desde a amamentação, enfim, na alimentação, na pressão para que esse bebê coma ou não coma, enfim, tudo isso tem relação. E a questão fisiológica, física, o desenvolvimento disso, nesse período, inclusive, abordando a questão da epigenética, e nesse período dos 1000 dias, e até os 3 anos, a gente tem uma base
que é a qualidade dessas raízes que vão ser formadas, que vão sustentar uma árvore grande ou pequena, ou uma árvore que vai tentar ser grande e vai quebrar em algum momento. Porque até os 3 anos a gente tem estudos que mostram que a base da nossa flora intestinal, por exemplo, é formada até os 3 anos. A partir dos 3 anos e na vida adulta, muitas vezes a gente fica tentando contornar, né, questões de desbiose ou problemas intestinais ou até psicológicos que têm a ver com o intestino, mas é mais difícil. Por quê? Porque essa base lá dos primeiros 3 anos não foi bem formada. Então, a gente consegue ir contornando? Consegue, mas a tendência é esse corpo voltar para as origens, que foi a base formada lá até os 3 anos. No caso, né, nessa questão mais fisiológica, né, e pensando nessa flora intestinal. E onde é que a gente começa a formar essa flora intestinal? Os estudos mais recentes mostram que não é nem no parto, é lá na gestação. Porque até então a gente tinha os dados a partir do parto, né? Então, assim, parto vaginal ou cesárea vai influenciar nessa formação, mas já tem estudos mostrando que desde a gestação já tem essa colonização intrauterina, enfim, benéfica ou não, a depender dessa condução dentro da gestação, né? E aí a gente tem todo esse período ali de pós-parto, amamentação, né? Se tem leite materno ou não, a qualidade, né, desse primeiro alimento que é ofertado para esse bebê vai influenciar muito na qualidade dessas raízes que vão ser formadas, junto depois com a introdução alimentar, e aí entra a parte comportamental, porque tem muita seletividade que a gente vê em crianças maiores, 4, 5, 6, 7 anos, que não é uma restrição física que a criança tenha, ou, né, é tudo comportamental lá do começo. De como foi conduzido esse processo de introdução alimentar, de quanto de pressão tinha em cima desse bebê para comer ou não, e o que ele sente que ele precisa satisfazer uma vontade de quem está cuidando, né? E aí, quando ele passa a ter a entender que ele consegue expressar melhor, né, as suas vontades, ele começa a rejeitar aquilo que ele acha que, né? E aí isso tudo fica marcado, fica registrado. Eu não trabalho com terapia alimentar, que é essa fase da seletividade mais dos maiores, mas já fiz muitos cursos para entender essa fase, né? Esse tratamento que precisa ser feito lá na terapia alimentar para conseguir fazer essa ponte com essa primeira infância, esses 0 a 3 anos, que é a área que eu, né, que é a idade que eu realmente trabalho. Enfim, então, acho que são questões que precisam ser muito vistas e na base da prevenção, né, Carol? Porque não esperar chegar o problema, sabe? Não esperar chegar num nível de ter que tratar, ao invés de... Fala, amor. Respira. Então, ouvindo a Anne e ouvindo todas vocês, eu começo a minha fala falando que esses primeiros 3 anos é quando a gente confia. Então, esse bebê chega e ele chega confiando, totalmente entregue. Eu acho, quase toda certeza, que nós estamos vivendo um momento muito delicado, porque a gente tem muita informação. Olha quanta informação nós aqui estamos entregando. É bastante informação para esses novos pais, ou pais antigos, ou para os avós. Eu vejo os avós assim, coitados, assim, às vezes dá vontade de dizer assim, pega aqui o lencinho e te atira no sofá. Porque eles estão acabados, que eles ficam, ai, como a gente fazia coisa errada, né, Márcia? Eu digo, não. Vocês não faziam coisas erradas, vocês faziam as coisas inerentes ao que naquele momento acontecia. Então, hoje, nós temos tanta informação que aonde que a gente também tem que se acolher, né? Porque, né, Anne, pegando aqui o teu exemplo, então eu fico sabendo um monte de coisa sobre alimentação. Aí eu chego lá, elas estão estudando alimentação desde que estão grávidas. Aí eu quero fazer esse método e nessa caminhada, às vezes tem uma coisa que vai se perdendo, que é a espontaneidade. Quando a Carol estava falando, eu fiquei pensando assim, é difícil saber tudo isso que a gente está sabendo. É difícil saber que se eu tiver um puerpério super difícil, ele vai estar impresso no meu filho. E vai estar. Estando impresso no meu filho,
que eu posso fazer? O que eu posso acolher em mim? Hoje eu atendi uma puérpera de 5 dias que ela tá super dando conta do outro filho. E aí, o que aconteceu com o bebê? Perdeu um monte de peso. Eu disse, oi, nós temos um puerpério acontecendo. Agora, tu não vais levar teu filho pro futebol. Vai ter que acionar o vô, o pai. Não, mas eu sempre levei ele. Então, aí ela, ai, mas ele vai ficar mal, né? E eu digo, sim, talvez seja um grande trauma do seu filho o primeiro dia que a sua mãe não levou você no futebol. E eu vou estar na cadernetinha de terapia do meu filho o primeiro dia que a minha mãe não me levou no futebol por causa do meu irmão que chegou. E ter noção disso, acolher essas emoções e talvez seja o momento da cura também, né? Sem dúvida. Ou que isso também não fique cristalizado. Robotizado, né? Porque a gente não tá aqui passando uma receita de bolo, né? E nem, como a melhor forma de plantar uma árvore. Sim. Né? Ou, né, se você fizer desse jeito, vai sair daquele jeito, né? Como uma coisa linear. Então, não é uma questão linear, né? De causa e efeito. Porém, o que a gente precisa nesse momento entender é que nasce uma criança, e é isso que tu falou agora. Esse sintoma nesse bebê, o que que é? É uma chamada para pertença, porque o bebê, ele nasce com um sistema o Default Mode Network lá, ele nasce com um sistema de pertença totalmente ativado, pronto. E é a coisa que ele precisa pertencer, se conectar. Então, não é sobre não levar ao futebol. E tá tudo bem não levar, e isso não causa um trauma. Desde que seja explicado, conversado, acolhido o choro dele, de dizer, eu sei que você gostaria muito, mas nesse momento, sem culpa, né? Porque senão daí eu vou querer fazer uma outra coisa, dele vai perceber que essa mãe já tá atrapalhada, insegura. Então, eu preciso passar segurança, de dizer, olha, você vai com o vovô, e você também, o vovô também tá no nosso senso de pertença, o vovô também faz parte dessa rede. Você não vai estar só. O problema é a criança estar só e ter que engolir o choro e não poder chorar porque a mãe não foi e não poder conversar com a mãe sobre isso depois e dizer, é assim agora e deu. Isso é que traumatiza. O que cria um trauma? O desamparo da dor. O eu não poder expressar que não foi legal. Né? Então, não é sobre o que vai acontecer. É sobre como. É sobre como as pessoas em volta vão lidar. Esse bebê vai ter cólica, ele vai chorar. E não é sobre tirar a cólica, me dá um remédio para tirar a dor. É sobre eu estou aqui com você. Dói em você, dói em mim, mas a gente vai viver isso juntos. Então, não é eu poupar um bebê, uma criança, um filho, das emoções ou daquilo que ele tem que sentir, da raiva, da frustração, da tristeza, mas é eu poder conectar com ele e dizer, né, eu estou aqui com você. E talvez nem sempre a gente consiga estar, mas alguém vai estar por ele. Então ele pode ser amparado também por outros cuidadores, pelo pai, pelo avô, até a babá, até a escola. Então a gente conta para a escola, olha, nasceu um irmãozinho na família, dá uma olhada aí, dá um colinho a mais. A gente aciona a rede como um todo, porque o que essa criança precisa é da conexão. Quando ela está segura para ela sentir aquilo que ela precisa sentir, esse senso de si mesmo, esse senso das suas emoções, ele vai acomodando e vai desenvolvendo e vai expandindo essa mente, esse cérebro, né? É a coisa mais linda que vai acontecer. Então, não é sobre ele não ter o que ele quer, né? É sobre ele poder se expressar também a partir do que não tem. É sobre poder sentir raiva do irmãozinho que chegou também, né? E tá tudo bem a gente sentir raiva, a gente sente mesmo, ele tá perdendo alguma coisa.
Então, é sobre esse o lugar do trauma. O trauma não é o que aconteceu com a gente. É como as pessoas à nossa volta lidaram com isso. Não é o fato de a minha mãe ter ficado longe de mim tanto tempo para ir trabalhar. É sobre como ela volta para casa, se ela volta com vontade de se conectar comigo de novo, se ela volta disponível, né? Se ela conta para mim onde ela estava, que ela sentiu saudade, mesmo sendo um bebê, né? Então, é sobre esse lugar. A gente tem que entender, ele nasce com esse sistema ali prontinho, e esperando que a gente conecte. A gente, a mãe, mas também outros cuidadores. Ele precisa se sentir acolhido, nutrido de afeto e de alimento. Então, é bem importante a gente olhar para esse lugar. E essa mãe também daí poder se acolher, né? Nesse sentido, que eu só vou conseguir acolher o outro também se eu sei me acolher. Eu só vou conseguir ter um diálogo amoroso com o outro se eu conseguir também ter comigo mesmo, né? Então começa dentro da gente. E tem uma fala, só para não perder, assim, que eu ouço praticamente todos os dias. E eu trabalho em consultório, né? Eu ouço praticamente a gente dos casais. A gente não tem ninguém com quem contar. Então, essa questão do avô aí ficou muito clara, porque como dá esse tempero bom na família, né? E tem se conversado sobre isso, né? Parece que, então, a gente quis ter filho, é um problema nosso, vocês que deem conta, e aí os atritos familiares, então, deixa que crie do jeito deles, não tenho nada a ver com isso, e aí vem esse discurso. A gente não tem ninguém com quem contar. Eu acho que todos os dias no meu consultório eu ouço pelo menos algum casal dizer essa frase. E os pais também estão desamparados. Não, é os É uma pais sensação de que dizem desamparo isso. coletivo, Nós né, não gente, temos na maternidade. com quem contar. Uhum. E como fica esse cuidado? Como fica o meu cuidar quando eu não tenho com quem contar? Quando eu tô me sentindo desamparada, né? E sabe o que, Márcia? Sozinha. Eu fui mãe há 30 anos atrás. E ser mãe para mim foi cheio de falhas, de ignorância, de falta de conhecimento. Por outro lado, eu tinha com quem contar. Então, eu acho que também perceber que ser pais sempre vai ter as questões do trauma, que a gente vai pendular entre faltou isso e tem aquilo, né? Então eu sei que tudo aquilo que faltou em mim por não saber, por desconexão, de alguma maneira meu pai, minha mãe, os avós preencheram e deram conta disso, né? E hoje o excesso de informação vai gerar um impacto também nessa maneira de maternar, de paternar. E eu acho que acolher isso também, né? Entender que sempre vai faltar e sempre vai ter excesso e sempre vai ter uma distorção e que isso que a Carol estava falando, que se a gente consegue estar presente com o que a gente sabe, com o que a gente não sabe, é o melhor que a gente pode fazer. Né? Então, isso eu acho que seria um olhar um pouco mais, não tão duro com aquela maternidade de 20, 30 anos atrás, dessa desconexão, e também não essa cobrança que tem hoje, que porque tem tanta informação, então não dá para errar. Né? Eu acho que eu tenho a leitura, eu faço a leitura de trazer um pouco mais essa suavidade, porque isso vai continuar acontecendo de outras formas daqui para frente também, né? Então, de poder estar presente, que a gente está vivendo um momento de uma forma de ser mãe, de ser pais, com determinadas informações, com determinados recursos próprios, e que, ok, dentro de tudo isso, né, a informação, o que a gente está fazendo, para que serve? Para a gente tentar estar o mais presente possível, primeiro com a gente, e para poder fazer isso com os nossos filhos, né? E no meio disso vão acontecer coisas. E eu acho que eu acho muito legal a gente pensar que assim, ó, a criança ela nasce nesse meio familiar, ela tem essa história de onde ela veio,
mas ela é um ser que pode reescrever essa história e escrever uma história completamente diferente dessa que tá vindo. Então, assim, esses traumas que eu tenho, que talvez eu tenha me sentido abandonada porque a mãe não levou no futebol ou no médico, eu já ouvi de adolescentes essa fala, não, minha mãe nunca me levou no médico. Na verdade, tem uma distorção do que está acontecendo ali, né? Se sentia desamparada pelo fato da mãe não ter, né, não lembrar de a mãe ter levado. Mas, apesar de eu ter esses traumas em mim, eu não necessariamente aquela criança vai se sentir abandonada porque não foi levada para o futebol, né? Que é o exemplo que a Márcia trouxe. E eu vejo muito isso na questão da alimentação, porque vem muito forte. Hoje, o tema principal no consultório, quando eu trabalho em introdução alimentar, não é nem o que ofertar ou como ofertar. Assim, os cortes, a textura ou qual grupo alimentar, isso permeia, né? Porque faz parte, mas o principal tema é comportamental. É o comportamento alimentar da família, é o comportamento alimentar daquele bebê que está criando ali a história dele com a alimentação e que gera gatilho na mãe, ou no pai, ou naquele cuidador, ou na avó, ou no vô, quem está ali perto, enfim. E aí, assim, a parte técnica da nutrição muitas vezes fica em segundo plano e muitas vezes eu encaminho as coisas depois e mando áudios e explico, porque a consulta vira em torno dessa conversa de alinhamento de expectativa dos adultos, do que vai ser aquela introdução alimentar, da história que aquela família tem com a própria alimentação e o quanto ela carrega esse peso ou não. E aí a gente ir desconstruindo isso, porque começa a introdução alimentar de um bebê, ainda mais se é mãe de primeira viagem, família que tem primeiro filho, começa a introdução alimentar de um bebê, os pais começam a reviver muita coisa da sua história alimentar, e aí começa a surgir tudo isso, né? De tipo, não, mas ele não pode comer assim, mas não pode comer assado, mas não pode comer tanto, vai ficar obeso, né? Ou tá comendo muito pouco, vai ficar... né? E aí gera essa um monte de gatilhos, um monte de coisas que é da história pessoal dos pais, mas que aquele bebê pode ter uma história completamente diferente, né? E aí a gente precisar ir conduzindo e respeitando o ritmo do bebê e respeitando como é que aquele bebê vai escrevendo aquela história e conduzindo como a gente pode, mas é muito mais sobre a formação daquele hábito alimentar daquele bebê e aquele comportamento que está na família, do que de fato sobre a parte técnica do que fazer ou não, sabe? Sim. A Anne trouxe uma coisa que faz um alinhável com todas as nossas falas, que é esse, com o conhecimento, às vezes tem uma deturpação que significa assim, né? Não sei se vocês já ouviram. Eu passei por isso, logo eu quero fazer aquilo porque eu não quero que o meu filho passe por isso. Eu tenho seletividade alimentar ou eu não como, então eu quero fazer uma introdução alimentar estupenda porque eu não quero que passe por isso. Ou eu sofri isso, né? Sou terceira filha, então eu vou querer ser super presente para não passar o que eu como terceira passei. E esse lugar, ele é um lugar de perda de espontaneidade. No qual a gente está tentando prever algo que a gente não acredita na história da criança, baseada na nossa história. Então, eu fico dizendo assim, quem sabe você conversa com você mesmo, com as suas questões que não houveram, do que pensar no seu filho não passar por isso. Porque me parece muito simples, que não é o fato de eu fazer isso que eu vou tirar isso da história do meu filho. Então eu vou ser uma mãe super amorosa para prevenir os traumas da mãe super ditadora que eu tive. E aí tu gera outros traumas. Eu não sei se é ser trauma, mas assim, tipo, eu não consigo entender quem eu sou. E ali, quando a Carol fala do ensimesmamento, tem uma coisa que para mim impacta muito a família, impacta a nós, seres humanos, que a família, infelizmente, é o bálsamo, que é o sentimento de inadequação. Então, às vezes, eu me sinto inadequada porque eu estou numa ação preventiva de algo que a minha mãe quer prevenir em mim
que eu nem sei se eu teria, Uhum. e aí ela tem uma conduta totalmente diferente, e aí eu não estou lidando do jeito que ela queria para prevenir aquilo que eu vou ter. E aí eu me sinto, tá, mas... E aí a história do pertencer, né? Isso. A inadequação, e como esse sentimento, ele é cinza, né? Então, a nossa cultura, né, ela é baseada na educação pela vergonha, né? Então, essas mães falam muitas vezes para mim, por exemplo, essa semana ainda passada, uma falou isso. Nossa, ela fez essa birra na frente dos meus pais. Então, ela escolheu a hora que a família estava toda, plateia, para fazer e me envergonhou, né? Então, assim, a nossa cultura é toda baseada na vergonha, nossa educação. Então, as crianças, tanto a gente se sente inadequada naquele momento, então já está super ativada, né? A nossa área, a nossa ameaça, perigo, não vou ser validada, não vou ser amada, não vou ser reconhecida, vou ser rejeitada como uma mãe boa o suficiente, quanto essa criança. Então, esse bebê, ele se regula pensando até na alimentação, por exemplo, pelos pais, né? Ele nasce com a área da pertença pronta, porém a da regulação emocional não, porque essa área não conecta com a área pré-frontal, lateral. Então, ela não consegue ainda fazer esse caminho racional que o adulto faria, principalmente dos 0 aos 3 anos, né? Ou aos 5, vamos pensar assim. Então, o que que acontece? Essa criança, ela vai entender que tem algo de errado com ela como a mãe está se sentindo, o pai está se sentindo. Então, eles estão ali com aquele bebê na alimentação, na introdução. E ele começa a perceber que os pais estão desregulados emocionalmente. Tem algo de errado comigo, né? Então, mais a área da pertença se ativa também no negativo, porém a amígdala junto. Então, perigo, vou deixar de ser amado. Vai acontecer algo de ruim aqui, é uma ameaça que está acontecendo aqui. Então, eu tenho que fazer aquilo que esperam de mim. E eu passo a não ser mais autêntico. É como o Gabor Maté fala, autenticidade e pertencimento. Então, ou a gente vai escolher um ou outro nessa fase da vida. A gente vai olhando para os cuidadores e vai entendendo para se regular. Então, se eu comer bonitinho, minha mãe vai ficar feliz, eu vou ficar feliz, porque daí a minha área eu vou receber algum carinho, algum afeto, algum acolhimento, minha área também fica saciada, e a gente vai seguindo e se moldando o nosso cérebro, nosso desenvolvimento a partir disso. Que eu preciso, daí eu viro um adulto, que eu sinto que aquilo que eu sou não tem tanto valor, mas que eu preciso agradar aos outros. Eu vou ficar muito olhando para fora, eu vou ficar muito lendo o ambiente e tentando entender o que esperam de mim, né? Então, esse é um caminho muito perigoso mesmo, que a gente precisa estar muito mais preocupado, não com o que ele vai comer de fato, como a Anne falou, e sim como eu estou preparada, me sentindo, me acolhendo e acolhendo tudo o que vai acontecer ali, de bom e de ruim, como Maria Marta falou. Com o bom, o melhor e o pior daquela história. Porque o mais importante é, eu estou aqui com você e nós vamos passar por isso juntos. E a gente está aprendendo, eu estou aprendendo a ser mãe e você está aprendendo a ser filho, e você está aprendendo a comer, ou seja, na amamentação, você está aprendendo a mamar e eu a alimentar, e a gente está junto nessa. Vai acontecer coisas no meio do caminho, mas a gente precisa entender que o mais importante é estar junto e aceitar as partes minhas e a do outro também, que não vai sair como eu esperava, né? E quando tu estava falando ali da questão do ou uma coisa ou outra, então, ou eu recebi isso e vou dar aquilo, o oposto, o Diogo Lara fala da trama, que a gente segue preso, não é a questão tão traumática, tá? Nem tudo é trauma. Mas a gente pode seguir preso na trama. Porque eu não vou enxergar, não me enxergaram, mas eu também não vou enxergar meu filho. Exato. Porque eu vou estar enxergando a minha dor da minha criança e não é propriamente sobre o meu filho naquele momento.
né? Então, eu gosto muito dessa fala dele, que nem tudo é trauma. Muitas vezes a gente só tá preso numa trama, né? E a gente precisa entender que trama é essa. E às vezes até transgeracional, como a Maria Sim. Marta colocou aqui, né? Então, de eu poder dar espaço para o meu filho ser ele mesmo, desde que nasce. Vai ser um bebê mais assim, vai ser um bebê mais mamão, vai ser um bebê que dorme à noite, vai ser um bebê que não dorme à noite, porque eles começam, né, com essas... Nossa, meu bebê não dorme. Não, eles não dormem à noite mesmo. Eles ainda não têm sistema nervoso, né, e não têm um desenvolvimento cerebral para dormir a noite inteira, e nem devem. Lembrem-se, quando o cérebro descansa, vem a pertença. Então, é a hora que a área está mais... Então, ele vai começar a descansar e ele vai querer conectar. Ele vai começar a descansar e vai querer conectar. Isso é um processo que, aos poucos, ele vai conseguindo amadurecer. Mas o que ele precisa nesse momento realmente é da conexão, né? Então, talvez ele acorde muitas vezes até que ele consiga entender que ele vai dormir e que a conexão vai se manter, por exemplo, né? Então, é um momento realmente que a gente precisa entender que esse bebê vai mostrar também um pouco de quem ele é, e a gente precisa, para estar inteira ali, né? E observando quem ele é, tá um pouquinho mais inteira consigo mesmo e com a sua criança também, né? Que a minha criança esteja também um pouquinho mais amparada, assim. Então, esse trabalho que tu, né, fala que faz, assim, até com a própria mãe, assim, de refletir sobre ela, né? Isso não é sobre esse bebê, isso, né? Olha para você. Porque tem temas que me surpreendem que, apesar de tudo que nós sabemos, ainda continua sendo o prato principal. A trama do dormir, né? Com tudo que a gente sabe sobre o bebê, 100% dos bebês vão ter questões do sono. Então, se 100% vai ter questões com sono, isso vai escancarar coisas sobre nós. Porque se eu sei que eu vou passar por aquilo ali, a maneira como eu coloco vítima desse bebê ou madura para passar por esse período, então eu acabo que eu continuo falando as mesmas coisas, mas eu vejo que é o emocional, são coisas que brotam de lá que não, que essa rede aqui dos ouvidos ela está fechada. E eu preciso também estar acolhendo que não é por aqui. Por exemplo, e falando da área alimentar, 100% dos pais se queixam do hábito dos filhos jogarem a comida no chão. 100% dos bebês jogam a comida no chão. Márcia, o meu filho joga a comida no chão. Eu digo, o seu e 100% dos bebês joga comida no chão. E aí eu preciso contar a mesma história sempre. Então, aí fica escancarado que é sobre algo que nos atravessa, que por isso que eu falei que às vezes não é sobre o saber. Não é sobre, eu sei. Claro, a gente tá com a neurociência nos ajudando bastante, mas eu entrego, eu vejo, tá, mas, né? Tá, né? Tá, então vamos acolher. O que aparece quando você vê esse bebê jogar a comida no chão? Qual a primeira coisa que você pensa? Inadequação. Meu bebê tá fazendo birra, tá botando comida fora, tá mostrando que eu sou uma má mãe. Vergonha, a história da vergonha. E então, eu acho que é uma estratégia que eu acabo falando, de conversa com a primeira coisa que vem na mente, que essa é a única que vai lhe salvar. E falando nessa questão que até a Carol falou, né? Que o que permeia a nossa sociedade é essa educação pela vergonha, que muitas vezes a gente se comporta para não passar vergonha, né? Para não... E eu já me peguei, eu, que sou da área, né? E converso com as mães sobre isso. Já me peguei me desculpando em restaurante porque a bebê fez bagunça. Jogou, derramou arroz, foi pegar e nem foi de propósito dessa vez. Mas é porque várias vezes, e tá tudo bem, né? Mas nesse caso não era o arroz, ela foi tentar comer, derramou e tudo, e daí na hora que ela saiu, que eu vi aquele monte de arroz derramado,
E aí o garçom tava vindo, eu falei assim, ai, não, desculpa a bagunça. Aí eu fiquei, não, é um bebê. Não preciso ficar com vergonha dela ter feito bagunça. Mas assim, é muito. É isso que tu disse, vem de dentro, essa coisa de se sentir inadequado, de, meu Deus, ela fez bagunça no restaurante. Não, mas gente, é um bebê que tá no processo de aprender. E aí, fazendo a ponte com outra coisa que a Carol também falou, eu vejo que muitas vezes os pais vêm procurar para introdução alimentar, independente do motivo. E aí a gente conversa, caminha tudo bem, ou eles vêm depois mais para frente com aquele discurso de que foi tudo bem durante a introdução alimentar, mas aí chegou com 1 ano e meio, 2, essa janela ali dos 2, 3 anos, e parou de comer, e aí mudou tudo, e aí agora faz birra, não quer mais comer, não quer mais isso, não quer mais aquilo, comia super bem, agora não quer mais comer nada. Mas, gente, esse bebê ainda tá com desenvolvimento cerebral de que ele precisa desse apoio. Da mesma forma como a gente dava lá no começo, só que aí a gente vai usar abordagens diferentes, mas da mesma forma que a gente apoiava e cuidava desse bebê durante a alimentação nos primeiros 6 meses, de 6 meses a 1 ano, a gente vai precisar continuar fazendo. E não só até os 3 anos, mas a infância praticamente toda. Com abordagens diferentes, com formas diferentes de conduzir, de conversar, mas não dá para exigir de um bebê de 1 ano e meio que ele se alimente com a mesma responsabilidade que um adulto. E isso chega, sabe, para mim dessa forma, assim, de tipo, mas já comia super bem, sabe que tem que comer, por que que não come? 1 ano e meio, 2, né? Não tem essa. A gente precisa olhar para esse comportamento da família, essa cobrança que rola ali por muito tempo ainda, né? E é um trabalho de formiguinha que vai precisar ser feito. Eu quero trazer com essa tua fala, queria ouvir a Maria Marta falar, assim, para mim, qual é a lembrança que eu tenho da minha infância? A gente tinha Copa. Então, na verdade, nós éramos uma família com muitas crianças e tinha os primos. Então, a alimentação para mim é um lugar bem tranquilo. Eu sou uma pessoa que adoro comer, que tenho. E o que vinha na minha infância? A gente começou a comer com outras crianças. E tinha ali uma cuidadora que nos servia. Então, a relação com a alimentação, ela era muito neurônio espelho com outras crianças. A gente fazia uma bagunça na copa. E minha mãe não viu isso. Quando é que eles não liberaram? Né? A família é de uma descendência portuguesa, então isso a gente só era liberado para comer na mesa dos grandes quando a gente já sabia segurar os talheres e se comportava melhor. Então é sobre isso. Tem questões aí? Tem. Mas tem outras questões que são super legais. Sim. Hoje, o neurônio espelho é adulto. Então, eu lá com 2, 3 anos, tenho a minha mãe comendo na frente e eu não tenho uma psicomotricidade adequada. Eu vou botar a mão, vai cair o arroz. Imagina que inferno é comer arroz. E aí, esse adulto, ao invés de me acolher, ele quer que eu aprenda com essa psicomotricidade de um adulto. Então, como ficou difícil para as crianças fazerem neurônio espelho com adultos? Outra fala que está bem frequente no consultório, eu digo, criança precisa no neurônio espelho para ter um aprendizado relaxado, ela precisa de outra criança. Sim. Dos seus iguais, né? Ela precisa... E aí eu queria te ouvir falar um pouco sobre isso, né? Então, porque também ouvindo... tem esse lugar da alimentação também é um lugar muito gostoso para ti, né? Sim, mas principalmente ouvindo vocês 3 falando, né? Que a gente está falando aqui de pais, de adultos que estão se relacionando com eles mesmos e não com a criança, né? Então aí já começa essa questão realmente da criança, do trauma maior de não pertencimento, de não ser vista, né? Porque a criança que não come, que não aprende, que não incorpora alimentos, eu estou me relacionando com essa situação como algo que eu não estou fazendo certo ou a criança não está correspondendo, mas é um olhar comigo mesmo, né? Então, aí a gente já começa com um vazio, assim, bem, bem forte, né? E agora o que você estava falando, Márcia, né? Da presença de outras crianças, que o que eu vejo muito no meu consultório na fala de mães, que é, puxa, com fulaninho foi tão tranquilo e com o irmão é um desafio e eu não consigo. E
E além de enxergar as crianças, os filhos como seres diferentes, eu trago sempre a reflexão de que nossos filhos, né, eles têm pais diferentes. Eles não têm os mesmos pais. Por quê? Porque eles chegaram na nossa vida em momentos diferentes, em circunstâncias diferentes. Então, também de ampliar esse olhar e de realmente começar a enxergar as crianças, né? De sair um pouco dessa bolha que tudo é sobre mim. Sobre ser adequada, inadequada, sobre saber ou não saber. Então, eu acho que essa coisa que você fala da espontaneidade, da fluidez, do que é mais fácil, do relaxado, e como a gente está precisando realmente conectar um pouco mais com isso, né? Para deixar acontecer um pouco, né? E não interferir tanto também. E aqui eu tenho uma pauta que é a educação positiva. E por um momento eu fico pensando que a gente está um pouco bem enredado aí. Nessa trama também. Nessa trama. Porque que ela foi meio construída, assim, num primeiro momento, para melhorar o que foi feito. Para como a gente tendo acesso a algumas informações, a gente vai liberar futuras gerações. Aí quando alguém já fala isso, já me dá um frio. Não dá em vocês? O que eu estou fazendo vai liberar futuras gerações. Minha cadeia muscular já se contrai toda. Ai, meu Deus, futura... E que é uma fala que foi muito libertadora da minha mãe, que ela disse assim, Márcia, a gente não pensava, a gente criava vocês. Deu problema? Deu. Mas também deu um monte de coisa boa. Estou eu aqui conversando com vocês e podendo olhar para isso. A gente está podendo olhar para isso, talvez não tenha sido pelos acertos da minha mãe. Talvez não tenha sido pelos acertos dos nossos pais, que a gente está aqui conversando. Talvez tenha sido pelos erros. Mas será que esses erros também não foram interessantes? E como que a gente acolhe os nossos erros? Porque se eu não acolho o meu erro, jamais eu vou acolher o arroz que cai no chão. Claro. O arroz que cai no chão é um meteoro que cria um rombo nesse chão. Se eu não posso elevar minha voz, se eu não pego de mau jeito, digo assim, se você pegar de mau jeito 7 dias por semana, você precisa olhar para isso. Mas se você achar que você está numa crise de desregulação e a sua voz vai ficar calma, e você vai inspirar e expirar, e você vai ter toda essa regulação, né? Queria que a Carol falasse um pouco, né, sobre isso. Acho que a neurociência, ela trouxe um monte de coisa, mas integrar isso é também olhar o caos, né? Sim. Então, a gente, nessa coisa que tu falou da repetição, né? Daquilo que acontece repetidamente. Sim, é isso que vai moldar, né, o desenvolvimento desse cérebro, a repetição. Então, se os 7 dias da semana eu grito, eu puxo, eu sacudo, E, gente, estou falando de um consultório, né, de uma classe econômica onde eu atendo e que isso, sim, acontece e as pessoas me procuram porque está acontecendo repetidamente, né, a desregulação emocional dos pais. E aí, sim, a gente tem aí uma questão que é, essa criança vive sobre um ambiente tenso. E o que esses pais estão querendo nesse ambiente tenso? Muitas vezes eles estão tensos tentando acertar. Então, assim, eu falo, a gente tá indo na contramão, a gente tá preso na trama, que é a gente queria acertar e por isso a gente tensiona. E daí, quando a gente tensiona, a gente sobra para quem? Para criança. E aí, o que ela vai sentir? Que ela também tá errada. E aí, a gente volta para o mesmo ponto. Então, é muito importante a gente pensar sobre esse ambiente tenso, onde se tem que acertar, né, na relação com o filho. Para as futuras gerações. Para as futuras gerações serem libertadas. O que eu posso fazer, então, falando em epigenética, pensando nas futuras gerações, se eu vou transmitir algo, é um ambiente seguro, acolhedor,
aonde eu possa explorar, porque daí a gente está falando de 0 a 3 anos, a gente está falando de exploração. Gente, exploração para criança, o senso de si mesmo e do mundo, as associações que ele vai fazendo sobre si mesmo e sobre o mundo, é na exploração da comida, do arroz, do dia que ele joga assim no chão. Porque ali ele tá estudando física, né? Ele tá explorando o mundo. E claro, a gente não vai deixar tudo, então pode tudo. Não, não é sobre isso. É sobre firmeza, né? Então tem que ter limites claros, tem que ter contorno. A criança ela também precisa de um contorno, claro, para ela entender quem ela é, né? E até onde ela pode ir e até onde vem o outro. Então, a criança ficar batendo todo dia na cara da mãe, tá tudo bem? Não, não tá, né? Ela vai ter que ir entendendo que aquilo não cabe. Mas também a mãe, para fazer isso, muitas vezes também em outro momento puxa o cabelo dessa criança, faz um outro comportamento de repressão, né? Porque ela também não tem ferramentas, não tem outros recursos. Então ela ensina que esse é o recurso. Quando eu não sei o que fazer, eu vou. Então tem um lugar aí que é esse lugar de que a gente precisa ir entendendo, né? Entre aquilo que eu tô percebendo que eu não tenho ferramenta. E daí aonde entra a educação, todas essas novas, né, linhas de educação vêm dessa nossa falta de ferramenta. Então, muito do que faltou para a gente foi ferramenta de regulação emocional, né? E hoje a gente fica nesse lugar de não saber o que fazer com tudo isso, e daí a gente vai para a teoria, né? Buscar uma referência. E que essa teoria... às vezes, se não passa por esse caminho, né, do coração e da mente, ela fica engessada. Então, tem muitos pais que me perguntam, Márcia, o que eu faço? Meu filho está me batendo e eu nunca bati nele. E chegam a me perguntar, você acredita? Eu digo, acredito? E o que para mim é que às vezes fica muito engessado, fica com falta de ferramenta, e a criança quando bate é tipo assim, eu quero tirar de você uma expressão. Olha para mim. Não tá, é isso que eu tô fazendo, não tem como ser desse jeito a sua resposta. Não tem como ser assim. Eu vejo assim muitas vezes um pouquinho mais frequente com os homens, que eles não se alteram, mas vem tudo abaixo. A criança fica muito solta. E aí chega a mãe e... né? Então, assim, às vezes não tem um descompasso. Com o pai tudo pode, ele não se altera. E chega a mãe e muda radicalmente. E aí não tem um meio do caminho disso. E isso acaba criando, muitas vezes, no casal... uma dissonância absurda. E que a criança fica ali... no meio. Da tensão. No meio da tensão, Estou do conflito. aqui nessa briga de criações. E fazendo sintoma, porque é isso, o sintoma vai ser o quê? Eu preciso me conectar com alguém olha para mim, né? De fato, porque não é olhar para me trazer meu filho, isso que você está fazendo é tal coisa, você tem que... Não sei o que, não é racional, né? Aí vem um tapa. Isso. Aí vem chega, cala a boca. Cala né? a boca. Ela tá falando, Deus, chega, não quero mais ouvir isso. Porque é esse lugar da desconexão. Então, a pessoa acha que tá fazendo e ela tá tentando o melhor que ela pode, sim, ela tá buscando uma referência, não é que a gente tá desqualificando, né, todo esse movimento de tentativa, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa olhar que é para além disso, né? Se esse filho ainda está fazendo sintoma, mesmo com toda essa educação positiva, é porque ele ainda está pedindo algo mais. Algo mais é a conexão. É a conexão. Né? É o sentir. Mesmo que seja, vamos errar junto, mas vamos sentar e chorar junto. Mas se ele vê essa mãe chorando, talvez ele vai sentir que essa mãe está sentindo algo, né? E não fique tão racional. Um dia eu fui no cinema e do lado tinha uma mãe com uma menininha. E ela ficou o tempo todo dizendo, ai, filhinho, você viu o comportamento dessa criança do filme? Você viu? Você achou certo? Você não sei o quê? Ela ficou narrando e educando psicologicamente o filho. Primeiro, ela atrapalhou o meu filme, porque ela falou o tempo todo do meu lado. Foi super inadequada. Segundo, ela estava fazendo... A criança dizia assim, ó, vamos embora, tá chato, vamos embora. Eu quase que eu virei e falei, tá chato pra mim também?
Porque psicologizar tudo tá cansativo demais, Tá, sim, né? tá, Para sim. todo mundo. Tá pronto. E a criança é muito sensível, né? Os bebês mais ainda, mas assim, eles se conectam muito fácil. E aí já teve casos assim, ó, de famílias chegarem pra mim, mas parou de comer, regrediu, não come mais, agora só quer saber de jogar tudo no chão. Aí a gente vai explorando, vai conversando, vai tentando identificar, né? Se tem alguma questão realmente física, fisiológica, porque às vezes tem. Uhum. Mas muitas vezes é alguma tensão na família que surgiu, Uhum. às vezes questões financeiras. E aí a família, o único momento que a família tem para conversar é na hora de que senta para comer. Isso acontece com muita Uau. frequência. Uhum. E aí, e aí o que que acontece? E aí, assim, uma das minhas orientações que eu bato bastante na tecla é de comer todo mundo junto. O bebê faz parte desse sistema, precisa desse neurônio espelho, porque hoje o neurônio espelho deles é o adulto. Quando tem criança, melhor ainda. Mas, assim, é uma das orientações que eu insisto, gente, ele precisa se sentir parte, precisa sentir pertencimento nesse momento da refeição. Então, não dá para ser todas as refeições, porque trabalha, porque tá fora, pelo menos uma por dia, né? Café da manhã, o jantar, em algum momento, ou algumas vezes por semana, a gente precisa fazer isso. Mas aí acontece esse tipo de problema. Porque é o único momento porque muitas vezes, pai sai para trabalhar o dia todo, chega à noite para jantar, é onde eles têm esse momento, essa roda para conversar e debater assuntos mais tensos. Uhum. E aí a coisa começa a desandar e ninguém sabe por quê. Uhum. E aí eu falo assim, vamos tentar mudar um pouquinho essa lógica? Vamos falar só de coisas boas e legais na hora do almoço? Ou do jantar? Ou nessa refeição com a criança? E aí, muitas vezes, não precisa fazer mais nada. Não precisa olhar se tem dente nascendo, não precisa olhar se nada. A criança volta a comer. O bebê pequeno, às vezes menor de 1 ano. Volta a comer e come super bem. Não tinha outra coisa atrapalhando, entende? É essa tensão Atenção. que gera, e muitas vezes, às vezes não precisa nem verbalizar, né? Mas a atenção tá ali, porque eles se espelham, e aí, né? Então, assim, eles são muito sensíveis. E tem até aquela expressão, né, Anne? Eu não engulo isso. Quando é algo que. Então que é uma expressão muito sábia, muito antiga. Não tem como engolir essas coisas. Uhum. E como realmente, às vezes, eu fiquei pensando, assim, essa tua fala foi assim, eu digo, cara, uau! E como a mesa é aquele lugar também que... De Só partilha. que, no mesmo sentido, como era sábio quando a gente dizia isso não é assunto para falar na frente das crianças. Então, que eu sou uma pessoa muito jovem e muito antiga para ver boas frases do mundo antigo e boas frases do mundo novo. E tem muitas boas frases do mundo antigo e uma delas é que esse assunto não é com as crianças na mesa. Ou aquele assunto que mas- causa indigestão, né? Que, tipo assim, E parece, parece que não outro dia eu digere. estava falando assim que esses primeiros 3 anos pode ser que tenha mudado, mas acho que não, que os anos que mais acontecem separação entre os casais. E como é difícil realmente, é o bloco dos 3, né? Os primeiros 3 meses é super puxado fisicamente, e os primeiros 3 anos eles vão ser esse bloco puxado porque neurologicamente a criança está explorando, não tem empatia, não vai juntar os brinquedos. Ele vai juntar os brinquedos se você fizer junto. Se aquilo for uma coisa uma atividade de conexão para ela. Então, o pai claro. veio, sentou junto, guardou, então virou uma conexão. E virou uma brincadeira. Virou virou uma e coisa aí boa. Vem aquelas coisinhas, as musiquinhas, mas eu digo, por que você está cantando essa música? Conecta e faz olhando no olho. Faz com sentido. Não faz cantando uma musiquinha se você nem sabe por que você está cantando uma música. Então, esses primeiros 3 anos, e tem uma coisa importante que eu tenho trazido lá no consultório também, que esses 3 anos, eles são um laboratório para a adolescência. Aquilo que aconteceu nos primeiros 3 anos, você vai revisitar
na entrada do seu filho na adolescência. Por quê? Porque essa necessidade exploratória, eu chego a ficar emocionada aqui, porque essa necessidade exploratória e todos os conflitos que você vai ter com o bebê, que ali é pequenininho, tá sorrindo, tá bonitinho, você vai revisitar na entrada da adolescência e aí não vai ser mais tão bonitinho. Não vai ser mais tão sensível e pequenininho, e você vai ser a sua adolescência também no hall. E não da fama. Então, o que eu tenho dito hoje ali no consultório é: isso que você está aprendendo hoje com 3 anos, você vai usar bastante na sua vida e na vida da entrada da adolescência. Então, para a gente já caminhando para essa adolescência, mas para esse encerramento, eu queria convidar vocês para falar um pouco sobre isso. Esses primeiros 3 anos, eles são super importantes e a gente está passando aquilo ali e a gente vai revisitar na adolescência. Então, tudo que a gente puder ter aprendido, ou com os erros, com os acertos, talvez porque aqui nós temos 2 mães de adolescentes, uma mãe de jovens adultos. E você na primeira infância. Então, eu tenho aprendido muito e me lembro muito dos primeiros 3 anos e me lembro muito das dificuldades e como eu encarei e tenho buscado os recursos das coisas que eu fiz lá, inclusive para as descompensações, que hoje eu olho e digo... Ontem eu falei para ele: eu estou me sentindo a sua empregada. Ele me olhou e disse: nunca tinha pensado sobre isso. Eu digo: então, é sobre isso. Ele nunca tinha pensado. Para ele é algo novo, né? E aí a gente quem convida eles a olhar para esse mundo. Só que a forma como eu falo isso, que daí é isso que tu... Agora tu acabou de trazer um exemplo daquilo que eu falei. Entre firmeza... com amorosidade. Você foi firme, mas você fez uma fala conectada, uma Sim, fala de uma com emoção. a minha dor. Isso, tá? Não foi, filhinhos, você tem que na sua idade já estar fazendo tal coisinha, tal. Não foi aquela falação toda que ele já, 5 segundos ele já não escuta mais nada, já fechou, né? Já fechou. Mas também não é aquela coisa, pô, não sei o quê, tal, desregulada, com aquela cara de ódio. O problema é a cara de ódio que a gente sente quando um filho faz algo que nos envergonha ou que nos leva para aquele lugar. Eu sempre falo isso para minhas pacientes. O problema é a tua cara de ódio, né? Então, é isso que vai assustar ele, porque isso vai conectar diretamente na amígdala dele com uma ameaça. E o simpático, né? Eu vou perder, né? E num bebê, tá? Num bebê, até os 3 anos por ali, até os 5, eu vou dizer, essa história desse castigo e desse lugar da cara de ódio dos pais é a ameaça à vida. Porque o pertencimento, para ele, é vital. Então, Sobrevivência. aquele ser humano que era para estar conectado com ele e dizendo, eu te amo, você é importante para mim, naquele momento onde ele está naquele ponto de ameaça, de com raiva querer te matar, para ele é uma ameaça à vida. Então, não é nem sobre a gente ficar naquela coisa de psicologizar tudo, mas também cuidar com essa cara de raiva, com essa raiva que a gente está sentindo naquele momento deles. Quando tu falou desse exemplo, tu falou com firmeza e conectada na tua dor. Tu foi uma fala curta, uma fala direta, mas, né, muito pontual. E criou uma conexão e tocou ele. Então, é sobre esse lugar, né, que a gente precisa ir explorando, desenvolvendo também e nos treinando. Se eu tô com esse ódio, é preferível eu nem falar agora. Né? Eu vou sair, eu vou me regular, e aí num outro momento eu vou conseguir falar a partir do meu sentir, né? Diretamente com ele conectado. Então, eu acho que isso é bem importante sobre esse exemplo que tu trouxe. E também a gente precisa entender que muita punição na infância, muita desconexão, muita punição, muito julgamento, muito desse lugar dessa desconexão, dessa punição, principalmente grito, punição. Quando a gente começa a entrar nesse lugar, a gente tem
Tem uma pesquisa com ratos que foi feito, que é a gente dá o choque no rato, dá o choque no rato. E aí um dia, quando ele vai tentar sair, e aí um dia eles deixam a porta aberta e o rato não sai mais. Ele está com baixo funcionamento do cerebral. É o comportamento de desistência. E é o que a gente mais tem hoje nos adolescentes. Então, a gente também tem que cuidar com isso, assim. Se a gente vive num ambiente que é só punitivo, né? Que ele fica o tempo todo cerceando, punitivo, Processo de crítica, né? crítico, desde pequenininho, eu vou tendo um funcionamento cerebral de baixa atividade. Muita depressão hoje na adolescência, né? Até já na infância, 8, 9 anos, já apresentando esse parasimpático muito ativado, eles muito, né, prostrados, assim, já muito, que não é o normal de uma criança, vida, é atividade, é conexão, né, é energia, é muito mais a coisa da dopamina naquele momento, e não é o que está acontecendo. Então, a gente precisa olhar, sim, para essa coisa da punição, da coisa da raiva, dessa coisa do querer exterminar um comportamento. Porque isso lá na frente, nessa adolescência, o que a gente vai ter? Muita dor também. E falta um baixo funcionamento cerebral, eu não vou ter uma regulação emocional, então uma busca pela dopamina, né? Há um comportamento de anestesia, são os anestésicos. E aí, as compulsões na adolescência. Então, a gente precisa, sim, começar esse processo lá atrás, porque lá na frente vai vir o resultado, bem no início da adolescência, quando baixa a dopamina, vai vir todo esse comportamento deles, buscando, então, uma anestesia de toda essa dor e de toda essa dificuldade de lidar com aquele boom de emoções. Porque pensa, se eu não trabalhei a regulação emocional com eles a infância toda, chega na adolescência, abre o mundo das emoções, tudo é muito intenso e ele não tem ferramenta para lidar com aquilo. Então, ele vai para anestesia. Ele vai para algum comportamento anestésico. E aí entra no comportamento até, às vezes, alimentar, as drogas, né? Ou o se cortar. Eles vão para o comportamento de anestesia. E a gente poder, né, Carol, quando eu cheguei e disse, eu estou me sentindo assim, eu ensino para ele a dar um basta em mim também. Né? Então, é isso. Agora, se eu ficar os 7 dias da semana falando isso para ele, foi um marco. O que eu fiz de acordo comigo? Eu não vou mais usar essa frase. Tá feita. Como que a partir daí a nossa conversa muda? E no outro dia eu cheguei em casa, ele disse, olha o que eu fiz. E eu digo, eu não tinha pedido, mas ele entendeu. Então, é isso, assim, né, que é como você se coloca, não é sendo a mãezinha bem resolvida, com muitas falas psicológicas, com muito isso. É talvez quando você chega e diz, ó, eu tô assim, é como eu me sinto. Mesmo sendo sua mãe, tem limites. Isso lá na adolescência, né? Isso na adolescência. Sim, mas ok, lá no pequenininho, eu vou tenho sentir, se afastar. Isso, eu vou sentir, eu vou entender o que eu tô sentindo e vou entender o que eu vou fazer com isso. Sim. Ainda não posso jogar tudo pra criança, né? Não, vai levar um tempo, assim, bem colocado, né, Carol? Não, essa conversa, ela é uma conversa com o cérebro de 13 anos. Não é lá com os 3 anos. Com os 3 anos aqui, a importância do encaminhamento, né? A importância de eu entender que se eu tô com vontade de fazer uma DR com o meu filho com menos de 3 anos, eu preciso conversar com alguém. E não com ele. E não, Exatamente. não é com o bebê. Exatamente, muito bem colocado. E fazendo a ponte com o que tu comentou, né? Dessas pontes que a gente vai fazendo da infância, primeira infância 0 a 3 anos, lá com a adolescência e até antes, com a segunda infância, né? Na questão da alimentação, eu vejo muito que as famílias, às vezes até começam na introdução alimentar porque acham bonitinho e viram em algum lugar, estudaram, enfim, essas modinhas que deixam a criança pegar com a mão, comer os pedaços, BLW, etc. Mas depois vai começar a ir se incomodando e vai podando. Eu não tô nem falando que é necessário pegar e fazer BLW sempre. Não.
não é nem essa a minha conduta, né? 100% não. Mas uma coisa que a gente precisa prestar atenção é que a gente precisa dar essa autonomia para o bebê e formar essa autonomia alimentar do 0 aos 3 significa muita coisa na infância e na adolescência depois, na autonomia alimentar que eles vão ter, seja por fazer boas escolhas ou não, por saber fazer um ovo cozido na adolescência, não é nem muito complexo, ou não, mas tudo isso é muito podado, porque eu vejo que chega paciente 1 ano e meio, 2 ali, já fez a introdução alimentar. E aí a criança não tem, o bebê ainda, né, nessa idade, não tem a liberdade de tocar, não participa de uma produção de alimentos, não entende o fluxo, a comida para no prato dele, e muitas vezes mesmo aquela mãe que deixava ele mexer, hoje não quer bagunça, e aí quer rapidez, quer agilidade, quer que coma rápido porque tem horário, tem escola, tem isso, tem aquilo, e aí começa a dar comida para a criança, mas depois é a mesma família que quer que a criança maior coma sozinha, que é aquela idade que ia para a mesa com os pais, coma sozinha, coma de talheres, né? Mas foi podada lá atrás, e aí na adolescência também começam com várias restrições, compulsão e, enfim, que né, começam a descontar muito na comida, porque a comida né, ela é uma coisa que gera um prazer. E outro dia eu estava vendo um texto que falava isso, que prazeres você tem na vida além do comer, né? Porque ela gera, né, um prazer, um gatilho, libera um monte de coisa fisiológica e psicológica e etc. Tem muita coisa envolvida. Mas aí a criança ela está construindo isso, essa relação dela, nesses primeiros 3 anos. Isso vai ser a base dali para frente. E aí, como que essa família estimula ou não essa autonomia, ou poda ou não essa criança, ou o contrário, tudo crises ou birras e não, então vamos resolver com a comida, né? Porque isso acontece também. Acho que é fome, então vamos comer para acalmar essa. E não é bem assim. Talvez seja pela fome que deu uma potencializada, né, naquele gatilho, enfim, naquela crise emocional que está vivendo, fica muito mais exacerbada porque a criança está com fome. Mas não é curar com a comida, né? Porque isso vai ser... E tudo isso é nesses primeiros 3 anos que vai formar essa base para essa relação que ele vai ter com a comida lá na frente, seja de autonomia, de gatilhos emocionais ou não, que vai desenvolver lá para frente, assim. Respire. Então, esse solo fértil, os primeiros 3 anos, dá uma boa conversa, muitas reflexões. E sabe o que, Márcia? Entender também que num casal, mesmo que um casal esteja juntos há 10 anos, alinhados, quando nasce um filho, nasce uma parte da história desses pais que a gente vai ter que olhar para isso, né? Então, realmente tem um antes e um depois, não somente pela falta de sono, pela falta de tempo, porque começam a aparecer partes nossas não curadas, né? Nessa cena. E aí a gente tem que saber o que fazer com isso, né? Então, ter consciência disso, que realmente é como que nasce ali uma parte da nossa história que estava lá escondidinha e que isso vai... E a última pessoa que tem que lidar com isso ou ter que somatizar isso é a criança, né? Então, é a nossa responsabilidade. Eu acho que muito mais... A gente fala muito da culpa materna, né? Mas da gente sim se responsabilizar pelas nossas histórias, pelas nossas dores não curadas e que vão aparecer como sintoma nos nossos filhos, né? Como sintoma físico, como sintoma comportamental. E eu acho que isso também é algo bem importante nessa fase dos 0 aos 3, né? Sempre, mas... E eu acho que é uma coisa, uma oportunidade de a gente crescer questões e lados nossos que às vezes foram deixados de lado, assim, né? Eu ouvi outra vez um dia de uma família
E aquilo ficou reverberando nessa linha, assim, né? De que a gente tem oportunidades quando tem um filho, principalmente nessa primeira infância de 0 a 3, que demanda muito físico nosso e mental, porque lidar com tudo isso, né? O nosso psicológico. Mas a fala foi a seguinte: eu não sei cozinhar, nunca cozinhei e não vou aprender daqui pra frente. Não, foi uma fala assim meio num contexto e eu fiquei, aquilo nem era essa a pauta, mas aquela fala ficou reverberando em mim assim, de por que não se dá a oportunidade nesse momento, né, de introdução alimentar de um bebê, enfim, de aprender a estar numa cozinha, a acalmar, a fazer né, uma refeição com mais tranquilidade, pensar, produzir, imaginar como vai ficar. Às vezes fica diferente do que a gente imaginou, mas sabe essa coisa assim de criar? Acho que a cozinha, ela dá uma liberdade pra gente, né? De escolher, de fazer escolhas, de produzir coisas dentro da cozinha. E pode ser muito prazeroso. Pode sobrecarregar se a gente vem com esse peso todo da culpa e dessa muita informação e quer fazer tudo muito certo, perfeito, né? Pode sobrecarregar. Mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade tão linda da gente se conectar com a gente, se conectar com os alimentos, de onde vem, como é que eu vou produzir, da onde eu comprei, quem que plantou, conectar com a criança. A cozinha é um lugar, a mesa é um lugar maravilhoso de conexão com as crianças, com os bebês. Então, conseguir muitas vezes olhar para isso e trabalhar um lado que às vezes nosso ficou esquecido também, né? E sabe que De autocuidado. não sou esquecido. Na tua fala tem algo muito importante que eu sinto como um excesso. Eu nunca cozinhei, não vou cozinhar, tem uma rigidez, tem um excesso ali. Então, eu sempre digo que quando tem excesso, tem coisa por trás, né? Por quê? Porque você pode sofrer o desafio de não dormir à noite, de, puxa, não gostar de cozinhar, de não ter paciência com teu filho para dar de comer, mas daí puxa, eu não consigo fazer ele dormir, eu não vou cozinhar, eu não consigo lidar com isso, a gente está falando de excessos. E excessos, sim, denunciam coisas que realmente estão muito guardadas dentro de nós, né? E aí entra esse olhar de, qual a tua relação com a comida? O que aconteceu? E ouvindo vocês as duas, né, pra gente se encaminhando pro encerramento aqui, que tá um monte de coisa, se daria mais um pano pra manga, mas tem uma frase do Guimarães Rosa, que ele fala que o que a vida nos pede é coragem. Eu sou uma pessoa que sempre tive dificuldade com a cozinha. E hoje, quando eu vou para a cozinha, eu fico prestando atenção ao que vem. E tem que ter muita coragem. Quando eu tô lá, eu digo, agora eu entendi. Por que que eu não quero estar nesse lugar? Então, é coragem, sabe? Porque vem coisa legal, vem um monte de coisa não legal, vem um monte de coisa não legal, vem um monte de pensamento, e que aí eu apenas estou ali cozinhando, eu digo, o filho acorda, então assim, quando vem o filho, vem um descortinar um monte de coisa, e às vezes a gente tá com mais coragem, às vezes a gente não tá com coragem, às vezes a gente consegue sozinho, às vezes a gente não consegue sozinho. E é sobre isso, né? É sobre isso, apenas sobre isso. Às vezes dá, às vezes não dá, mas o que a vida nos pede é coragem, que vem né, desse prefixo de vem com o coração. A cozinha, ela conta milhões de histórias das nossas famílias. Então, quando a gente está atrás daquele fogão, seja nós as mães, sejam os pais, eu acho que é um convite a todo mundo que veio antes da gente, como eram as relações, o que acontecia, ou a mágica, ou as críticas e tudo que aconteceu. E muitas conversas rolam na cozinha, né? Quando a gente tem uma família. Olha, só as comigo mesmo já tô de bem. já tá bom. Mas eu sei. De um núcleo familiar pequeno. Mas a gente pensa, amplia um pouquinho esse núcleo familiar e pensa nos
teus irmãos, nos nossos irmãos, né? Os nossos pais, os avós. A minha família é grande no sentido de ter primos que foram criados muito próximos, tipo irmãos. Então, eu tenho muitos primos que a gente se dá como irmão. E é inevitável. Alguém visita alguém, a gente para na cozinha. E aí ali rola, parece que uma intimidade diferente, uma conversa diferente, porque a cozinha permite isso, né? Na cozinha tudo se transforma. A química dos alimentos que acontece ali, a transformação dos alimentos, eu acho que gera essa coisa de a gente se sentir livre, muitas vezes, para falar coisas que em outros lugares a gente não falaria, sabe? Ter conversas delicadas, às vezes, ao redor de uma mesa, ou na cozinha, enquanto tá cozinhando, servindo um petisco, e aí comendo e conversando, tomando um vinho. E até sobre finanças. Ai, que horror. E aí vai... E aí vai entrando umas conversas, isso vai dando esse senso de pertencimento e de liberdade para conversar. E as crianças, falando das crianças, elas são um espelho disso, né? E elas vão construindo essa relação com a alimentação e com essa cozinha, com esse cozinhar, com essa transformação da cozinha, desde muito pequenininho, assim. Os lugares de afeto, Isso. né? Porque é isso que a gente tem que pensar. Tem famílias que isso daí não vai acontecer na cozinha, então vamos lá, vou fazer agora o papel que a Márcia tem feito, né? Tá aí aqueles, então tá, não pode, então tem que ter, todo mundo tem que ir pra cozinha, né? Senão tem alguma coisa de errado. Mas não, lugares de afeto naquela família, né? Então a gente tem que promover lugares de afeto, de conexão. Isso. E que talvez, ok, tem famílias que não vai passar pela cozinha, mas que tem que passar por algum outro cômodo, que tem que passar pelo quarto. Então, todo dia vai todo mundo para a cama da mãe, à noite, um pouquinho antes de dormir, ou a hora que acorda vai, ou no final de semana. Que espaços são esses da casa, ou né, desse ambiente de acolhimento, aonde a gente possa ter, né, essas trocas e esses afetos. E eu fiquei pensando que a gente está falando de temas universais, assim, né? Comida, o sono, todos esses temas universais que nos mobilizam como ser humano mesmo, né? E que vão trazer essa coisa da ancestralidade e que vão trazer essa coisa de cada uma questão mítica. E que vão trazer nossas crenças e que o nosso significado daquilo. Tá tudo ali, né? A gente nasce o bebezinho e a gente acha que então é só criar. Não, tem o significado daquilo para mim, o significado daquilo para o meu marido, e aí gera um conflito. E muitas vezes chegam lá na Márcia, então, o pessoal com aquele conflito. Para mim, eu entendo que esse é o significado e ela entende o significado diferente. E as pessoas veem isso, inclusive, como uma coisa ruim. Só que o conflito gera mudança também. Ele gera transformação. Então, todo esse conflito que acontece com o nascimento do bebê, todo esse conflito interno nosso e com esse outro bebê, um bebê fora e o bebê dentro, inclusive são 2 bebês querendo a nossa atenção, o conflito entre os pais, todos esses conflitos, eles também não precisam ser vistos como fim, como morte, como desconexão. Eles também podem ser vistos como produtivo, como transformador, como mudança. Dinâmicos, né? Dinâmicos, agentes de mudança. Basta a gente estar abertos para isso, né? Basta a gente poder se permitir olhar para isso. Para uma criança é muito bom que ela tenha mais de uma referência de educação, por exemplo. Mas o meu marido fala mais firme. Que bom! Que bom que a voz, né, que ele vai ter mais de uma voz interna, porque tem momentos que a gente precisa, com a gente mesmo, dizer, tá, agora chega de chorar, vamos lá. A gente mesmo precisa ter uma voz, às vezes, interna mais firme, um contorno, né, pra gente sair daquele lugar de o simpático parasimpático, pra gente sair daquela coisa de, né, de parasimpático, muito assim, não, a gente precisa, às vezes, do simpático ativado e dizer, tá bom, vamos lá, vamos pra ação, vamos pra vida. Então, a gente precisa ter 2 referências, mais referências. A escola, uma outra referência, outros universos, né? Outras crianças, outras famílias, outras referências. Então, isso também é importante, é rico. Nem tudo é traumático, né? A gente precisa entender isso. É que isso pode ser bom, desde que a gente encare de frente a cozinha, encare com coragem, olhar para isso. Olha que, né? Cheguem na Márcia e digam,
nós temos um conflito, a gente pensa diferente, a gente tem significados diferentes. E tá tudo bem ter, né? A gente só precisa entender, seja lá com o filho adolescente, que é, tá, a gente chegou aqui. O que que a gente vai fazer com isso daqui para frente? A gente está disposto aqui, né? É a disposição. É o ir para a arena da vida mesmo, como diz a Brené Brown, né? Não para acertar, mas para tá ali, tá vivo. É a mãe viva, o pai vivo, é viver, a família viva. E acolher os ups and downs. Não só os ups, porque os ups tá no flow. Esse é bem facinho da gente ficar bom, né? Agora tá baixo, né? Deu ruim, tá, né? Não foi a melhor performance, não tá tão... Tá tudo bem também. Porque se não acolher, também não sai desse lugar. A culpa, eu achei muito legal a tua fala, Maria Marta, assim, tipo, tá, é sobre mim, mas eu não, também não fico só nisso, sabe? De me culpando, não, te responsabiliza. Te responsabiliza. Eu, para finalizar, né, eu acho que porque a gente vai ter que fazer um podcast sobre a série dos adolescentes, né? Mas para mim uma das coisas que mais me impactou foi o último capítulo, aquela mulher, aquela mãe que não aparece tanto nos 3 capítulos anteriores, e ela chega para o marido e diz assim: ele é nosso filho, é sobre nós. Então, é sobre nós. Tudo. Sim. É sobre nós. É sobre nós como a gente fica quando não dorme. É sobre nós a alimentação. Não é só sobre nós, mas estamos ali. Sim. Como peças-chaves, inclusive, né? Porque a humanidade que é bem idosa, já passou por isso. E estamos aqui, todo mundo já passou, não somos tão inéditos. E uma coisa que a Carol falou que eu acho muito, muito importante, de enxergar o conflito como agente de mudança mesmo, né? Porque a gente realmente vive muito também nessa polaridade. Se tem conflito é porque, né, tem problema, tem a ver com fim, tem a ver com, puxa, algo se quebrou. E, na verdade, o conflito é sinônimo de vida, que vida é dinâmica, é movimento, né? Então, também enxergar o conflito como, putz, que bom que a gente tem conflito, que a gente não tá morto, sabe? Isso, e na Não adolescência... tá apático, né? Exatamente, e na adolescência a importância desse conflito, né? E desse afastamento, inclusive, da geração anterior e dizer, não, eu preciso buscar as minhas referências agora, para que eu possa um dia sair desse sistema e sair bem, né? E sair inteiro, e sair seguro. Então, todos esses movimentos da vida acontecendo, de conexão, de desconexão, de conflito, de mudança, de acolhimento, de afeto, todos eles são parte da vida e vão estar acontecendo nesses primeiros anos dos nossos filhos. E não vai ser uma novelinha perfeita e mágica, Estática, onde tudo né? estático, onde tudo vai acontecer como eu planejei. Não mesmo. E para finalizar, é porque eu comecei com a palavra confiança. Então, o conflito, quando ele ocorre e a gente confia, a gente tem uma relação vincular, a gente não tem medo do conflito. Porque o conflito vem e a relação permanece. A gente só vai encontrar o conflito como algo que dissocia se não tiver uma relação vincular, né? Assim, então, eu acho que a gente pode ter várias questões, mas assim, sabe que aquela linha de base não vai romper. E eu acho que é aí, é confiança. Então, fazendo uma coisa que o vínculo esteja ali, o conflito é Faz bem-vindo. É bem-vindo. O vínculo Faz dá parte. conta, O né? vínculo dá conta. É. Sempre um bom papo, né? Para as nossas. E sempre muitos temas para trabalhar depois, Ai, né? oi. Deus. Ai, obrigada. Então, estamos terminando esse bloco, né, para trabalhar sobre a primeira infância, esses 0 a 13, e o que reverbera nos outros blocos, né? Então, foi um prazer a gente poder conversar aqui. Obrigada. Obrigada a Eu que todas. agradeço. Obrigada, Obrigada a gente. todos. Bem pontuais.
Uau, bonitinho.